E aí, Mulheres Maravilha, como é que vocês estão? Vai começar mais um episódio desse nosso amado Mulher Maravilha. E no episódio de hoje, gente, a gente vai compartilhar com vocês a história de uma mulher maravilha que sonhou com a maternidade, que aos primeiros dias de vida da filha enfrentou desafios inimagináveis, mas que se apropriou da potência do amor para transformar medo em coragem, dor em aprendizado e experiência em propósito. Hoje ela inspira muitas famílias, empresas e plateias inteiras com uma mensagem poderosa sobre inclusão, resiliência e amor incondicional. E hoje a gente recebe aqui com o coração aberto e cheio de emoção a nossa convidada de hoje, a querida Nicole Piocchi. Obrigada, gente. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Uma delícia. A gente não podia não compartilhar a tua história. Aliás, quando nós te vimos falar nas redes, a gente falou, a gente precisa trazer, compartilhar com a nossa querida telespectadora a tua história de vida, porque é muito potente. Exato. Obrigada pela presença, Nicole. Obrigada a vocês. Então, já para começar, querida, a gente já vai direto ao ponto, porque vocês sabem que a gente adora falar, principalmente quando a gente traz histórias tão ricas que a gente sabe que vai agregar muito para você que nos escuta, né? E a gente tem, infelizmente, não muito tempo. Então, antes da gente falar de maternidade, eu queria saber como era a mulher que existia antes de tudo. Bom, eu era uma menina, né? Assim, comparado não é nem só de idade, né? Eu tive a Tereza com 32. É muito nova, né? Assim. E hoje, com 38, eu olho para aquela época e falo, nossa, eu era uma criança, sabe? E eu tava trabalhando, eu tinha uma agência de marketing com meu marido. A gente fundou juntos, em 2012, 13, mais ou menos. Então eu já tava vivendo a minha vida, ganhando meu dinheiro, fazendo minhas coisas, estava casada, sabe? Começando a vida, planejando sonhos, tirando férias, sabe? E como é que era? Voltando um pouquinho lá atrás, né? A tua infância, a tua adolescência, qual que era o teu sonho? Você tinha algum propósito, alguma carreira, alguma coisa que te inspirasse já quando você era criança, adolescente? Quando eu era criança, eu sempre gostei de moda, né? Eu fiz curso de somos costura, fiz desenho. Bom, ela trabalha com moda, né? Eu ainda, de vez em quando, entro nesse mercado, me formei em moda, né? Mas com criança, com 16 anos, eu fiz meu primeiro curso de costura. E eu queria trabalhar com moda, eu mudei de faculdade, eu cheguei a traçar um plano mais ou menos ali por comércio exterior, e aí, de repente, eu assisti o Diabo Veste Prada. Ai, gente, amo! E, aliás, vou sábado. Não, você vai gostar muito. É 20 anos, né? Exato. E eu fui com medo de assistir o filme até, porque eu falei, gente, eu também fico com receio. Eu mudei de faculdade, o que eu vou fazer agora, né? E aí eu mudei de faculdade. Então, quando eu era mais nova, meu sonho era esse. Era trabalhar com moda, tava nessa área. Eu não sei vocês, mas eu, quando tinha aí uns 10, 12 anos, eu adorava brincar de costurar mesmo. Eu desenhava minhas roupinhas, os tecidos, costurava, depois punha nas bonecas, adorava fazer roupinha de boneca, né? Eu como costureira sou uma ótima jornalista. Fantástica. Querida, e você sempre quis ser mãe? Sempre tive nos meus planos a família perfeita. Sabe, assim, aquela coisa idealizada, bem menina. A família Doriana, né? Ó o jabá. Sempre. Ó o jabá, Roberta. Mas a família Doriana, que é uma coisa que a gente sempre tem, né? No pensamento, no íntimo, assim, como ideal, um propósito. Né, da família, exato. Mas você já tinha esse desejo de ser mãe lá atrás, desde Sim, adolescente? Eu queria ter 3 filhos, assim, tá. sabe? Era uma... Mas é uma coisa que sempre veio com você. Sim, meu. E as tuas expectativas com relação à construção dessa família? Como é que era? Então você já estava namorando, já estava casada, e aí vocês planejaram essa coisa da maternidade? Sim. Eu queria ter tido até antes a Tereza, mas o Ricardo, não, espera um pouquinho, a gente estava se estabelecendo que como nós dois temos uma agência, a gente dependia da gente. Então ele falou, espera um pouco, vamos esperar mais um pouquinho, foi indo, até que em algum momento, nem lembro como foi, mas acho que foi assim, vamos tentar? Aí a gente foi pro médico e começou o planejamento de vitamina, Tiradil, e foi.
Vamos pro bloco A Chegada da Maternidade, Bora. Roberta? Vamos lá. É isso aí. Como foi descobrir? Você estava falando desse planejamento, dessa vontade de ser mãe, já desde adolescente, depois você casou e com seu marido vocês foram planejando esse momento. Mas como é que foi esse momento, e que eu acho isso interessante, nós três aqui somos mães, quando a gente se percebe realmente grávida? Como é que você descobriu? Como foi essa descoberta? Eu tava num evento, assim, e eu tava, tipo... Sabe assim? Eu não sou assim, sabe? Eu tava meio fora do ar. Falei, tô grávida. Eu não sei, foi sabe? Cheguei em casa, tinha um teste, uma amiga minha, quando ela engravidou, ela me deu o que ela não usou. E aquele bem simples, do palitinho, Sim. assim. Dos E dois pauzinhos. Quem não é, Roberta? Quem não? Eu subi correndo a escada, fiz o exame, desci e falei, Ri, tá muito fraco, não deve ser. E falei, faz outro. Aí a gente fez outro. Aí eu mandei ele pra farmácia, ele comprou aquele que tá escrito grávida 1 a 3 semanas, assim. Sim. Aí a gente tá grávida, tinha 3 exames, a gente tá, é real, né, estamos grávidos. E como é que você viveu essa gestação emocionalmente? Me conta isso. Bom, no começo, até o primeiro morfológico, foi uma maravilha. A família feliz, todo mundo empolgado. Em que aquela coisa época, mais ou menos? animada. Foi um pouquinho antes de começar a pandemia. Eu engravidei em dezembro de 2019. A tua filha foi a primeira neta, dos Foi. dois lados, foi? Foi. Então imagina, né? Toda Minha primeira a emoção, filha, a primeira a neta de expectativa, todo né? mundo. E aí, bom, quando eu fiz o primeiro morfológico, suspeita de trissomia do cromossomo 21, porque tinha translucência nucal, uma veia meio afinada, tinha que fazer o exame ou da agulha ou do sangue, que eu esqueço os nomes deles, mas o médico falou, o da agulha, que é aquela agulhona assim, que entra na barriga, sei. ele é 99% de chance de te dar o resultado final. Preciso, o sangue vai ser mais, não é tão seguro. Não tão assertivo, né? E hoje eu nunca tomaria essa decisão. Mas na época eu era muito mais impulsiva, sabe? Eu falei, vamos pra agulha. E a gente foi. E assim, toda vez que eu passo na frente do laboratório, que eu faço a curva, eu lembro que eu fiz aquele exame. O gatilho e Cara, vem ali. porque emociona. foi uma Chicote. dor emocional, dói Claro. muito. Pra mim doeu, porque minha placenta tava bem escondidona. Então, até acabar, quando o exame acabou, eu ainda sentia a mesma Mas dor. aí não tem anestesia, não tem não nada? tem, porque é na barriga. E você tava com 3 meses. Eu tava com, Uma xilocaína, um negócio. nada. Tipo, ele vai, pum, e... E algum sinal durante a gravidez? Aí de começou. algo? Aí que começou. Aí começou, né? A gente fez esse teste e foi interessante, porque nesse teste o médico me ligou pra dar o retorno antes do carnaval e falou, tem uma ótima notícia. A Tereza não tem nada. Aí eu falei, tá bom, obrigada. Aí ele falou, você não tá feliz? Aí eu falei, sabe o que é? Ela é minha filha, então assim, se fosse, não for, óbvio que assim, se desse pra ser típico, perfeito da nossa concepção, maravilhoso, mas ela é minha filha, ela vai ser perfeita de qualquer jeito. Essa foi a minha, foi engraçado, foi bem na hora que isso aconteceu, eu tava esperando tanto aquela resposta, na hora que ele me deu, Você falei, Você percebeu, na verdade, dentro de você como seria se não fosse, né? Se E a aí- notícia fosse outra. Exato. E minha família comemorou, todo mundo festejou e tal. E aí, com 4 meses tudo bem, 5 meses começaram a alterar os exames. Só que eu tive o vírus Coxsackie, que é o mão, pé e boca, ao mesmo tempo, na gravidez, que ele dá os mesmos sintomas que a síndrome dá. Tipo, uma coisa confundiu a outra. Um milagre, assim. Tipo, não dá pra sintomas entender o que do aconteceu. vírus que você pegou junto com os da... Era exatamente os sintomas da síndrome. Então, ela tinha aumentado o líquor da cabeça, a minha placenta envelhecia mais rápido, eu nem lembro agora exatamente, ela era menor, pequenininha, tive que tomar uns suplementos e tal, aí ecocardiograma alterado, suspeita de cirurgia no nascimento, eu fui assim, eu fui passando a gravidez meio cada exame que eu ia, tanto que eu faço ultrassom hoje em dia de tireoide, eu fico desesperada. Eu falo, Claro, será que vai com dar alguma tal coisa? do resultado. Porque sempre dava alguma coisa. E me fala uma coisa, explica melhor pra gente, assim, o que foi esse diagnóstico? Depois do nascimento, né? Aí que a síndrome, de fato, ela veio 10 dias depois que ela nasceu. Tá. como foi o nascimento dela? Correu A gente tudo bem tava- dentro do Sim. esperado? A gente tava esperando ela nascer pra ver se ia precisar operar o coração, que era a aorta, né? A gente tinha essa suspeita de cirurgia. Tá. Mas o nascimento, ela ficou com a gente 1 hora na sala de cirurgia, a nota dela do Apgar foi 9,10, estava super bem. E a enfermeira falou assim, dá um beijinho nela antes dela ir pra sala de UTI, né? Eu dei um beijinho, parei, aí ela, dá mais um.
ela já sabia, assim, o que eu ia enfrentar. Eu que não sabia, eu imaginei que eu ia ver minha filha dali 1 hora, né? E aí, Ela nasceu com 9 meses, nasceu de antes... 8 meses. Eu Porque também. ela nasceu de 36. Você também Eu nasceu também. de 8? Prematura. Porque a mulher, ela não fazia xixi. Ah, O rim dela tinha uma dobrinha na veia, ele não funcionava bem, então sem xixi deles a gente ficou com menos líquido. E aí eu precisei fazer o parto antes. Uau, é muito desafio, né? Em que Muito. momento vocês perceberam que havia questões muito importantes para enfrentar, assim, você, teu marido, a família de uma maneira geral? Que momento caiu essa ficha, assim, que você falou, bom, a partir de agora a vida deu um looping 180? Foi quando, no 3º dia de nascimento dela, o médico afirmou que ela ia precisar de uma cirurgia de coração cardíaca. E eu chorei, o que eu não tinha chorado ainda. Porque desculpe, até com quanto tempo ela 3 tinha? dias 3 nascida. dias eles te disseram que ia operar em algum momento. o coração. É muito chocante. Ela tinha isso. 2,4 kg. E aí eles falaram, a gente tem que esperar ela chegar em 2,5. Só que eles ganham 30 gramas por dia e naquele estágio ali, às vezes eles perdem 40, né? Então, É muito rápido. é muito complicado, assim, até a gente conseguir acertar e equilibrar, tem que equilibrar a criança para ela operar bem, né? E aí esse dia, porque até então eu não tinha, eu lembro que a hora que, acho que a cena mais importante que eu tenho com a Tereza, de que eu saquei que eu era mãe, foi quando eu entrei no primeiro momento dentro da UTI, que eu abri a porta do casos críticos, que era a sala mais crítica da UTI, que era a 3ª sala, e eu vi os mesversários na parede, assim, sabe? Todo mundo comemorando, e eu falei, gente, o pessoal passa mesversário aqui. Que loucura! Eu nem ia imaginar que eu ia passar 5 meses lá, né? Eu nem olhei muito assim. 5 meses. Eu tenho uma prima que teve uma filha prematura, na verdade com menos de 8 meses, com 7 e pouco. Ela teve o vírus essencial, teve pré-eclâmpsia. Sim. E ela ficou, acho que quase uns 60 e poucos dias na UTI. E ela contava isso pra gente. Ela, gente, as pessoas estão lá, elas comemoram, as balão, aniversário. É a gente vida, saiu. família. Ela falou que foi emocionante quando ela saiu da UTI com a neném, né? Que todo mundo, todas as pessoas que estavam ali acompanhando os outros bebês vieram para aplaudir. Ela falou que foi uma coisa Eles muito viram emocionante. se envolvem. É impossível não se envolver, né? Não, ali com aquele paciente. Eles se envolvem Quando a gente, super. até hoje as pessoas no Instagram comentam, às vezes eu não lembro do nome, mas a pessoa, do jeito que ela fala ela é da UTI. E não lembro, sabe? Que loucura. E aí, Cria um laço, uma conexão, né? Totalmente. E a nossa sala não pode ficar, o profissional não pode ficar mais de 1 mês, porque é tão complicado os casos que eles não podem se envolver tanto. E aí eu lembro que nesse momento eu olhei pra ela assim, eu falei, cara, eu sou mãe, sabe assim, eu não podia encostar nela, eu podia. Ela falou, passa álcool na mão e toca nela. Eu falei, não. Eu quis preservar, assim, sabe? Eu falei, é cheio de fio, saturação, coração batendo, computador. Eu pedi pra sair, chorei lá fora. Eu acredito na nossa intuição materna, né? Se diz nossa, pra você super. não tocar, Super. então é porque Não é era agora, melhor. tipo, você precisa de um tempo. Mas tudo bem, no dia seguinte eu acordei 6 horas da manhã, eu deveria ter chamado a enfermeira pra pegar uma cadeira de roda pra ir até... Eu saí andando, saí escondida. O instinto, né? Ficou O tudo instinto preto, é- uma hora apoiei na parede, falei, Nicole, calma, falta um pouquinho. Entrei na UTI, aí eu peguei ela na mão, porque eu não podia pegar no colo. Fui pegar ela no colo depois que ela nasceu, 3 semanas depois. Uau. Pra poder, antes da cirurgia, praticamente. E aí foi nesse 3º dia que falaram do coração, que ela ia ter que operar, que eu falei, porque assim, uma vez que você abre o corpo de uma criança pequenininha, muitos bichinhos, muitas coisinhas, podem sim. acontecer. E foi aí que eu saquei mesmo o buraco. Como é que você encontrou força num momento tão incerto, assim, tão cheio de si? Uhum. Eu fui criada de uma forma que a minha mãe sempre falou pra mim, a forma que eles me criaram foi muito assim, certa de que tudo tem um porquê, de que nada é ao acaso. Eu penso isso. Que se você tá recebendo isso é pra tua evolução, você é capaz. Então assim, nada que te acontecer, você não tem condição de aguentar. Então eu tinha certeza absoluta que eu conseguia aguentar, porque desde pequena é assim que até hoje foi assim, eu segurei até hoje, então por que agora você eu não seria vou segurar? forte o suficiente, né? Que você encontraria meios. Então eu tive não fé de que a minha filha ia dar certo, que ela ia se curar, eu tinha fé de que estava tudo no seu lugar.
sabe? Nossa, Que maravilha. Não, Vamos falar de cirurgia, hospital e superação, então, tá? Sim. Tua filha passou por cirurgia muito cedo. Como é que foi viver essa experiência, né? Você como... É óbvio que como mãe, mas você como mulher, assim, as tuas vulnerabilidades, os teus receios, as tuas inseguranças, como é que foi isso? Porque você também estava nascendo como mãe, né, Nicole? Mas eu não acho que você fica meio anestesiado, assim, sabe? Porque eu fui vivendo, assim, um dia após o outro. Eu acreditava que as coisas, ela estava em boas mãos. E eu fui tocando, fui indo um dia após o outro. Eu não pude receber notícia de longe de lá, então eu tinha que confiar de que quando eu não estava, ela estava sendo bem cuidada. E eu vesti meio que tanto é que eu até vim com a minha parca. Uma armadura, né? Eu usei muito ela lá. Tá. Porque ela tem muitos bolsos, e então era fácil, mas é meio militar, assim, né? Sim. E você pôs um escudo. eu porque senti você que eu falou, fiz ou isso. eu vou usar essa armadura agora, ou... Eu não tinha muita saída, eu precisava ser forte, Sim. porque lá você recebe relatório médico todo dia no mesmo horário, né? E o Ricardo teve que voltar a trabalhar. Eu tinha que receber esse relatório sozinha. Na pandemia, os avós não podiam visitar, porque normalmente uma vez por semana entram os avós. Não, ainda tinha essa coisa da pandemia. Porque né? ela nasceu em que ano mesmo? Em 2020. 2020. Em julho, não tinha nem vacina. Julho de Julho, 2020. a gente Março acabou nós de sair entramos do na... lockdown. A gente saiu do Março lockdown nós em entramos junho. na pandemia. Exatamente. Não Lockdown. tinha vacina, então a gente entrava lá totalmente, sabe, tinha que passar álcool, toque e tal, e não sei o quê. Morrendo de medo das crianças pegarem Covid, porque a gente ainda não tinha certeza absoluta que uma criança cardiopata ia passar por um Covid Sim. numa boa. E aí eu vesti esse escudo, sabe? Eu falei, eu vou enfrentar, eu vou tocar isso daqui do jeito que der, depois eu vejo. E depois eu vi. Mas foi bem depois que eu saí da UTI. Essa tua fé que você mesmo disse que trouxe lá que se você sabia que ia suportar, foi que te manteve de pé, né? Foi. E como é que era essa tua rotina entre hospital, exames e cuidados intensivos? Você ficou quantos meses mesmo? Então, você falou? o marido começou a trabalhar e a Nicole. Eu ficava lá 12 horas por dia. Então, eu acordava cedo, 7h30, eu tomava banho assim, num passo de mágica, desesperada pra chegar logo lá, porque eu não sabia como é que ia ser, se tinha ganhado mais 30 gramas, se, né? E aí a gente foi indo nesse espaço. À noite, o Ricardo ia, na maioria das noites, ele ia à noite pra lá, depois do trabalho. Era um horário mais calmo, a UTI tava até mais apagada, ela já tava dormindo, era um horário mais... Ele ficava lendo perto dela, sabe? Ficava umas horinhas com ela e eu fazia o período do dia, né? Que é quando o rolê ali... E os pais podem ficar dentro na UTI, Você pode ficar do lado do leito. do lado do leito. Todos os dias você podia ficar lá ao lado dela, todo Numa tempo? cadeirinha. Ou você tinha um tempo pra sair, voltava, mas estava aberto pra você Tava aberto. circular lá normalmente. Só que a sala dela é uma sala que fechava muito. Porque é uma sala que tem casos críticos. E quando entra um caso muito crítico, eu fiquei 3 dias sem vê-la. Uma Nossa. época. Porque um bebê entrou muito grave e para não desestabilizar tal, a gente não podia entrar. E eu saía para tirar leite. Eu ia pro banco de leite, comia e voltava. Ia pro banco de leite, dava uma volta e voltava. Essa era a minha rotina, e aí a gente fazia... como eles fazem os exames todos no leito, eu ficava acompanhando os exames. Então, eletrocardiograma a gente fez 200, raio-x 80, eu tenho 80 chapas em casa. Eu tenho uma prateleira enorme que... Eu lembro que uma amiga minha falou assim, o dia que ela falar pra você que você não ama ela, fala pra ela, você vê esse armário? Boa, ótimo. Sensacional! Querida, eu tenho a prova viva em letras. quando- Em letras meu amor. garrafais e pastas do meu amor, né? Nicole, nessas questões todas, nessa imersão que você fez no hospital e com a tua filha nesse momento delicado, como é que você precisou reconstruir tua identidade? Eu acho que lá não deu tempo. Lá não, né? Depois, Eu não né? era nada lá. Você não tinha tempo Eu pra era a pensar mãe da lá, Tereza, sabe? Eu fui tocando, fui fazendo. Eu fiquei amiga dos médicos, a gente era uma família e eu me dei bem. Eu entendi que se eu fosse amiga, eram as pessoas que iam estar cuidando da minha filha quando eu não tivesse. Se eu fosse a mãe chata, eles iam cuidar da criança, claro, mas, pô, a filha da Nicole é tão legal, né? A Nicole é tão legal. Eu pensava assim, poxa, eu quero que cuidem bem da minha filha. E ao mesmo tempo você se envolve. E aí, nesse meio tempo, eu acho que, como eu tinha uma relação ali de família mesmo com eles, eu fui tocando, sabe? A minha identidade meio que ela se perdeu.
Se sabe? desmanchou ali, né? Como você falou, virou a mãe. Eu virei mãe da Tereza, então eu virei médica. Uhum. Eu entendia tudo, porque ela tinha 7 áreas médicas cuidando dela de forma diferente. Uhum. Nefrologista, ela me Sim. explicando sobre o rim. E eu achando, nossa, como isso é bonito, né? Porque era tão bonito o funcionamento do rim. E ela falou, mas tem que funcionar bem pra ficar bonito assim. Eu falei, E como é que foi tua conexão com as nefros, outras os mães cardios, que também né? estavam ali na UTI cuidando de filhos também, em estados delicados? Você teve alguma conexão importante com alguma delas? sim, a gente se conecta muito no momento, né? Uhum. Naquela fase, teve mãe que até perdeu o bebê, que eu fui passear com ela no Parque Ibirapuera depois. A gente, A sororidade, né? Foi- A tal da a sororidade. gente A se empatia. ligou, né? E até hoje a gente conversa com algumas. Tem uma até que eu escrevi sobre ela no livro, que a gente tava num refeitório, era um refeitório temporário. Então, ele tava com... O elevador chegava no nosso refeitório. Uhum. Ele não abria a porta, mas o barulho do elevador batia. E a gente almoçando, e aquela coisa meio, sabe? A gente estava, cada dia era um dia. Um dia estava super feliz, um dia estava acabada, tirando leite. Uma montanha-russa de pós-parto, emoções, né? aquela Eu ia te coisa. perguntar isso, se houve um momento assim que você consiga detectar agora aqui com a gente de exaustão emocional. Se esse baque aconteceu. Várias vezes, porque ela foi pro centro cirúrgico várias vezes, né? 4 vezes. Então, nesses momentos que eu não tinha mais a que recorrer, sabe? Assim, e eu não tinha muito o que fazer também, né? Teve o dia que ela teve uma hemorragia gástrica super séria e o médico falou, a gente vai tentar pegar uma veia para fazer a transfusão. E aí, se der, a gente entuba e recupera ela, porque Como provavelmente assim, se der, ela vai meu ter colega? uma infecção por conta dessa... Aí eu fiquei com aquela notícia, eu cheguei desesperada, ela toda branca, a boca vermelha, hemorragia à noite, eu não vi nada, não tava aqui. Aí esse dia, tipo, eu sentei assim, e as pessoas da UTI, os profissionais todos, não conseguiam olhar na minha cara. Porque a gente Olha. já tinha uma relação. E eles ficaram com medo da Tereza ir embora. E aí eu sentei na escada da UTI, eu falei, cara, eu não vou ligar pra minha mãe, não vou ligar pro meu marido, eu não vou ligar pra ninguém. Eu vou esperar umas 2 horas, eu vou esperar essa veia pegar. E aí, só que, eu tinha que tirar do chão o negócio, sabe? Até que o médico falou, ó, chama a sua família, liga pros seus pais, a gente tá aqui, acho que vai dar certo, tal. Aí conseguiram pegar a veia, eu liguei pra eles, falei, ó, eles estão aqui, eu tô fazendo o procedimento, aconteceu tal coisa, eles foram, eles apareceram lá. E aí, nesse dia, minha família perguntou, você não quer tomar nenhum remédio? Assim, Pra você, né? você não tem certeza que se eu tava fazendo terapia, eu entrei na terapia no processo, porque eu voltei pra minha terapeuta, na verdade, era online. E aí eles, você não quer um remedinho? Eu falei, eu não tava querendo muito, sabe? Eu falei, porque eu tava muito pronta, assim, pros Sim. médicos, sabe? Eu tava super ativa, eu tinha medo daquilo me deixar meio, O estado né? de prontidão, Sim, sim. né? É. Você estava no estado de prontidão e você ficou com medo que Eu não o queria que receio a química o médico mexesse no meu Aham, processo. te- Eu tava segurando, entendeu? Mas, pô, naquele dia talvez eu a perdesse, né? E aí, antes do procedimento, eu conversei com ela. Eu falei, filha, é o seguinte, não fica aqui por minha causa nem por causa do seu pai. Se você tiver que ir embora, eu vou segurar essa onda. Perfeita. Mas, se você quiser, se você ficar, eu te prometo que a nossa vida vai ser incrível. Que linda. E saí, liguei pros meus pais, fiquei lá fora, me deram um remédio, eu tomei por 1 semana. E aí chegou a nefrologista e ela começou a me explicar um negócio e eu perdi a linha de raciocínio dela. Aí eu falei, mãe, eu não quero mais esse remédio. Eu não quero mais, Tipo, né? Eu tô bem, vai dar tudo certo. Se eu precisasse, eu não teria negado. Nicole, o que você aprendeu sobre os teus limites e justamente sobre a tua força interior, passando por essa experiência que você acabou de dizer de cada dia foi uma montanha-russa? Eu acho que o tempo é um presente, na verdade. É o mais difícil, mas é o maior presente que a gente tem, porque ele vai dar o passo das coisas e ele vai te entregar o que é teu, sabe? Então, assim, eu era impossível, eu era apressado, eu queria resolver tudo de horas pra hora, vai, acontece, eu faço, eu sou e aquilo. E aí agora, hoje eu penso, tá? Hoje, Naquela né? época, Aqui. a Tereza vai fazer 6 anos. Nesse ano, eu reparei que existem momentos, na verdade, na maioria deles, se você tem que agir demais, se você tem que subir em cima da montanha, assim, a galope, é porque ainda te faltam elementos para resolver aquilo com calma. Então, Perfeito. acho que
esse Ferramentas limite, assim, internas, que eu Nossa, que né? aprendizado, né? Que... Sabe, hoje eu sei que tá complicado. Calma, espera, deixa a vida te trazer alguma coisa que tá faltando, sabe? Faz sua parte, mas não sobe na montanha à toa, entendeu? Vai devagar. Que maravilha de Nossa, lição, que... né? Não, fortíssimo. Me conte uma coisa, Nicole. A tua filha certamente, mesmo sem querer, embora eu não acredite nisso, e pelo visto você também não, Propósito, ela né? já chegou sendo uma grande mestra, né? Sim. Como é que você vê isso? É aquilo que a gente conversou, né, antes no WhatsApp que eu te falei. Quem ajuda quem, né? Ela chegou mudando a vida de muita gente, não só da família, mas de quem Sim. acompanha. E eu sou muito agradecida. E aí, eu imaginei... Eu tenho amigas mais velhas, muito mais velhas, que têm filhos atípicos de 40 anos. Que são mães que me acompanham e que me ligam uma vez por mês, que estão sempre, sabe, perguntando como estão as coisas, porque sabe o que eu tô passando. E aí ela falou assim pra mim: se a sua filha veio de alguma forma também pra te ajudar, se você mudar, talvez ela possa mudar também o propósito dela. Sim. E era além, né, do que ela de te ajudar, ajudar a sua família. Aquilo caiu assim, como Nossa, se que fosse coisa- uma luva, tá? Tipo, ao invés de você se lamentar e ficar chorando, óbvio, eu chorei muito, eu fiquei Sim. mal, eu batia o pé no chão, eu falava, eu não quero, não foi isso que eu planejei, essa não era a minha expectativa, sabe? Principalmente quando eu descobri a possibilidade da trissomia, no primeiro dia que o médico falou, você vai ter que fazer um exame, eu chorei à noite assim, não era isso, não foi, né? Sim, Aquela Nicole indignada, virginiana, né? A gente briga, não né? Inconformada. Conformada. E aí, nesse dia que ela falou aquilo, eu falei, gente, peraí. Eu vou fazer de tudo pra ser o melhor possível para que essa criança possa mudar se ela quiser. Se ela quiser. Dá a possibilidade dela fazer a escolha, Sim. né? Nicole, o que significa pra você inclusão, de verdade? Olha, hoje eu vejo... Agora eu tô tentando colocar minha filha numa escola grande, que vai até o terceiro colegial, ela vai sair da educação infantil. Então eu tô vendo a inclusão na escola. Que agora ela vai fazer 6, Ela né? vai fazer 6. Exatamente. Ela entra ano que vem, no primeiro ano. E eu vejo cada vez mais, em relação a eu vou na praça, eu acho que é quando as pessoas conseguem aceitar as diferenças na sua totalidade, a ponto de achar que a diferença é normal, Uhum. né? Eu não acho que a gente tem que normalizar a diferença, Tá. porque é legal ser diferente. Importante isso que você... Todos nós somos diferentes, né? E Tem um assim, ser a humano, diferença dela mostra outras potencialidades que a gente não quer que isso seja normalizado. Mas é interessante que as pessoas vejam os diferentes. Tudo bem, é normal. Né? Olha que legal, ele não anda, ele não tem essa capacidade, mas ele tem uma capacidade musical, o cara escreve textos, né? Intelectual, cognitiva. Qualquer coisa, né? Muita coisa pode acontecer se a pessoa é aceita. O meu filho, eu tenho um filho de 11 anos. Você vai acabar conhecendo, porque, gente, eu descobri que ela é minha vizinha, né? Ele tem 11 anos e ele tem um colega que tem algumas questões cognitivas, eu não sei exatamente o que, tá? Mas ele tem. E ele falou assim... E aí ele me fala dele, tá? Assim, mas mãe, ele tem assim, assim... Mas ele é um gênio no xadrez. Ninguém ganha dele. E ele fala com tanto orgulho aquilo, Sim. com tanta admiração. Então é isso, né? A gente tá sempre aqui se equilibrando, né? Todos nós, né? Não, e como Então, a é gente muito aprende bonito. com o outro, né? Eu acho que se a gente parar um segundo do dia, assim, para de fato olhar para as coisas, é que o ser humano vive tão atropelado hoje em dia, né? Sim. Que se a gente parar um segundo, a gente aprende muito, todo dia. Se você observar a vida no detalhe, né? Exato, sabe? Como a gente aprende, como é rico isso, né? Viver é muito rico. Muito rico. A gente só tá esquecendo um pouco de olhar para isso, né? Exatamente. E Você encontrou barreiras e preconceitos até aqui, até este momento, por parte da sociedade com relação a essa diferença da Tereza? Eu acho que, assim, Que você acha não teve que nada a muito sociedade óbvio. precise melhorar, sabe? No que é que a gente precisa melhorar ainda como sociedade? Conte pra gente, por favor. A Tereza, ela é extremamente graciosa.
Então, as pessoas têm quero dificuldade muito em conhecer a tua filha, rejeitá-la, viu? sabe? Porque apesar de toda a dificuldade do atraso, as pessoas que conversam com ela, bate o olho, ela já pede um abraço, ela fala, oi, tudo bem, como você tá? Prazer. Ela Carinhosa. tem 6 anos, e você fala, nossa senhora, aonde vai essa pessoa, né? A escola inteira ama ela. Então, é difícil a gente encontrar uma rejeição, é muito óbvia, mas tem olhares, as pessoas perguntam, as crianças, que elas não têm um preconceito, mas elas identificam muito rápido a diferença. Uhum. Então ela bate o olho, por que o olho dela é torto? Nossa, você me trouxe agora uma questão que eu passo com o Gabriel o tempo inteiro. Ele é capaz de olhar pra você, Roberta, por que você tá com uma cicatriz nesse olho? O que aconteceu? É. Eles são muito francos, né? Porque o que eles estão vendo, eles querem saber com muito com genuíno, né? Genuíno. É A super pergunta puro. genuína, E eu é nunca pura. nunca julguei mal Aham. essa pergunta. Mas eu sempre explico. Eu falo, não, ela nasceu assim, mas ela enxerga bem, ela tá te vendo e ela também tá te ouvindo, né? Porque agora ela começou a entender ao redor que tem essas dúvidas, que tem essas questões, né? Mas, assim, eu já vi o preconceito do meu lado com outros tipos de deficiência por estar em clínicas, né? Sim. E a gente vê muita coisa. Tá inserida nesse contexto, né? E até a nossa própria família, você vê a dificuldade que a gente tem de ver uma dificuldade fora do nosso contexto, né? Que você fala assim, nossa, que difícil, né? E agora nós temos um olhar inclusivo. A gente consegue abraçar, acolher e amar essas diferenças. Mas, como sociedade, eu vejo que, na verdade, é mais fácil você não ver. Entendeu? Eu Não sinto mexe que as nesse pessoas rejeitam. Não Então, mexe nesse problema. ai, não, como eles estão muito complicados, depois a gente fala com depois eles. a gente Entendeu? resolve. Não, tá muito cheio. Depois a gente, quando eles puderem, eles vêm. Só que, na verdade, normalmente as famílias que têm os atípicos em casa, se você ligar e falar, posso ir aí? Eles vão falar assim, pode. Vem, pelo amor de Deus, que eu não vejo ninguém faz 3 meses. Sim. Sabe? Me traz uma sopa. Eu lembro quando chegou uma torta quente na minha casa, eu até chorei. Porque eu tava naquele ritmo. Mandaram uma torta. Sabe? Então, acho que não importa que essa família atípica viva, se você tem a possibilidade de encontrá-los, de ligar e estar próximo, porque não é só perguntar, oi, e aí, como é que tá? Não, eu posso ir aí amanhã? É isso que a gente precisa. A gente precisa de amigos. Posso ir lá apoio, ver a Tereza, tamo junto, Aham. né? Acompanhar o desenvolvimento, porque quanto mais pessoas acompanham o desenvolvimento, mais afinidade elas têm com aquela criança. E elas vão conseguindo tocar junto com você aquilo tudo. E também elas deixam de enxergar as diferenças dos outros de forma muito evitativa, né? Sim. Elas acabam abraçando mais. Perfeito. Amiga, quando é que a gente vai na sua casa conhecer a Tereza? Ah, Hein? acabou frio. Nós vamos! Ela gosta de bolo? Ela gosta de bolo? Eu Ama. mesmo quero fazer esse bolo, gente. Olha, Nós vamos com ter certeza. Ou lá super em que casa, marcar isso. porque ela mora perto, pode ser lá em Isso. casa. E Nicole, falando aqui da experiência ao propósito, né? Em que momento você percebeu que com a tua história você podia ajudar outras pessoas? Foi Boa. super sem querer. Porque eu comecei a postar lá no Instagram e as pessoas, pelo amor de Deus, continuam postando Bom Dia da Tereza. Eu amo, ela muda meu dia. Como é que surgiu essa ideia de fazer o Bom Dia? Postam da Tereza? stories. Eu achei que era normal o bom dia dela, mas só ela aparentemente no mundo acorda todos os dias bem-humorada. Mas, eu, por né, incrível que eu, pareça, eu não tenho acordo também, que eu sou matutina, né? Então, todos. Eu falei assim, não é normal? Não, ela é muito animada, ela é que feliz, ela é bonitinha. alegre. E aí eu vi quando a Maria começou a acordar de manhã e sair da cama, que realmente ela acorda chorando, Vamos contextualizar ela aqui acorda quem é mal-humorada. Maria. É a minha segunda filha. então você Que teve tem uma quantos segunda anos? neném. Tem 3. 3? Então a Tereza 6 e a Maria 3. Vai fazer 6, tem Tá. 5 e a Maria tem 3. Elas fazem aniversário quase no mesmo mês. 4 e 6, né? No segundo semestre. E aí, quando a Maria começou a acordar e sair da cama, eu falei, bom, ela tem mau humor, existe mau humor. E aí eu comecei a postar sobre a Tereza, sobre o desenvolvimento, terapia. As pessoas curtiam muito e pediam, você pode postar mais? Porque eu tô gostando, eu gosto, me faz bem ver ela se desenvolvendo e tudo mais. E aí eu fui falando. E aí, aos poucos, eu fui colocando um pouco eu falando sobre a vida atípica. Aquilo começou a rodar legal também. E algumas mães começaram a falar, você leva a vida de forma muito leve em relação a toda essa dificuldade. Você não quer escrever um livro? Eu falava, não. Ai, que maravilhoso, gente. Né? Tipo, não quero, porque pra você escrever um livro que conta a história que E eu vamos vivi... mostrar, me dá vocês. esse privilégio. Ao Gente, contrário. olha o título do livro desta Lindo, mulher. obrigada, querida. Deixe o sol entrar. Lindo. É tipo, simples assim. Deixa tudo iluminar, não é? Deixa tudo aquecer, aconchegar.
E você, nisso tudo, né, em toda essa história, no paralelo, você estava trabalhando na agência. E você tem uma agência de marketing, né? Sim. E a gente continuou, o Ricardo continuou. Eu voltei depois que a Maria nasceu. Quando a Maria fez 3 meses, eu voltei a trabalhar um pouquinho, porque era de casa, né? 5 meses voltei a trabalhar total. E a coisa começou a andar, começou a fluir. Até que no ano passado eu escrevi o livro. Na verdade, quando eu saí da UTI, eu peguei um Word e escrevi tudo que eu lembrava. Porque vai que eu quisesse contar pra Tereza, eu poderia esquecer os detalhes. Tava fresco na tua cabeça, toda a rotina, né? Era difícil, às Então, vezes eu isso vai ser um escrevia. presente pra tua filha, assim, que não dá pra imaginar a importância desse presente. E acho que um presente, pra quem às vezes não tem como acessar, como você mesmo falou, que você estava se sentindo sozinha naquela UTI muitas vezes, isso aqui é um acolhimento, né? A pessoa vai se sentir abraçada, acolhida, né? Algumas mães que leram depois da UTI falaram, ai, se eu tivesse esse livro. Aí, tá vendo? Na época da UTI. É isso que eu ia te perguntar agora. O que você sente quando você recebe mensagem de outras mães em que você entende que você alimentou a esperança delas com relação aos próprios casos, aos próprios filhos? Eu acho que o que eu não sei, às vezes eu choro junto, assim, elas mandam mensagem e agradecem por ter colocado, por estar colocando, até por estar expondo a realidade, porque muita gente não sabe como é estar naquela posição, e muitas vezes elas encontram alguém que também sentiu, e aí está expondo aquilo, né, porque é muito difícil. Na hora que eu fui escrever, eu parava, eu escrevia um capítulo, chorava 2 dias, aí eu voltava. Então, elas também. Então, muita gente lê pausado. Tem muita gente que lê em 1 hora só, em 3 horas termina o livro. Ou que vê um filme, um vídeo no Instagram e fala, Nicole, graças a Deus, que bom que eu te encontrei, porque encontra esse acolhimento, e tamo junto. Então, pra mim, é um prazer. Às vezes, eu falo assim, eu não posso parar. Claro. Não Sabe? mesmo, você tá alimentando outras pessoas. Porque eu tô fortalecendo essas mães que são muito sozinhas, porque 92% das famílias são as mães que cuidam, né, e muitas mulheres são abandonadas, a gente tem esses dados, né, abandonadas por conta do diagnóstico. Acho que são 74%, né? O quê? Exato. Eu não imaginei que chegasse a 74%. 74%. Porque, assim, conversando com essas mães na clínica, assim, sentada, ela fala, ele foi ter uma família comum, né? E o pai sai, a mãe fica com a criança típica, ela cuida de tudo, e o pai cria uma família comum. Eu queria entender o que acontece com esses homens que são supostamente pais, que simplesmente viram a página. Meu bem. Mas porque assim, eu como mãe, eu não consigo imaginar outra opção, né? Eu acho que a mãe tem uma concepção diferente. A gente tem uma forma diferente de enfrentar. Eu percebi uma diferença com o Ricardo. Eu simplesmente coloquei a parca militar, entendeu? Falei, cara, esse aqui é o caminho. O Ri, peraí que eu preciso raciocinar isso absorver esse porque troço. Na cabeça dele eu preciso manter ela viva até quando ela morrer, eu vou morrer antes, e nananana. Porque quando você descobre um filho atípico, o primeiro pensamento qual que é? Eu não posso morrer. Se eu morrer, como é que vai ser? Exatamente. Quem cuida dele? Né? E na cabeça do homem, sustentar uma família, eu preciso colocar dinheiro, eu preciso... Então, além de todo o cuidado que eu queria mantê-la viva, ele falou, a Nicole vai manter ela viva e eu vou colocar dinheiro nessa casa, eu vou criar estrutura. E eu acho que eles sucumbem mais emocionalmente, sabe? Eu acho que a gente tem uma capacidade de sentir o amor e transformar aquilo em ação, sabe? Não, e inclusive a dor, né? A gente tem uma capacidade de transformar essa dor em ação, né? Como você falou, né? Em propósito, em ação para resolver, para melhorar. E, não, quando meu filho era recém-nascido, o meu marido, não pego. Falei, como assim? Não me pede pra trocar. Eu cansei de ver homem na UTI que não ia. A mãe ia e o papai não ia. E não dá pra julgar, gente. Porque é difícil, eu não sei. É uma estrutura diferente, realmente. Não dá pra julgar. Eles têm outra forma de lidar com tudo. Lá em Marte, eles não sabem lidar com isso. Adoro, Roberta. Só em Vênus que a gente aprende, né? Nicole, falando agora um pouco do teu trabalho como palestrante... você leva a tua história hoje para muitas empresas, eventos, instituições. Conta um pouquinho desse trabalho que começou. Há quanto tempo? Começou no final do ano passado, porque as pessoas que começaram a ler o livro começaram, você pode conversar com a equipe médica, falar para eles por quê.
Surgiu o uma médico, demanda pra você. Não é uma coisa que eu pensei, né? Ir à escola, explicar para os pais como falar com as crianças que elas podem ter amigos diferentes e atípicos. Né? Isso é uma coisa interessante. Mas eu acho que para os médicos, qual que é a maior demanda? O médico, gente, coitado, o cara faz isso o tempo inteiro. O dia inteiro, ele entrega notícia a vida toda, né? Sim. É uma dureza danada. Ele também não pode se envolver, porque se ele chorar com cada pessoa que ele der notícia, ele morre, Exato. né? Então, eu também entendi o lado dele. Mas talvez exista uma forma da gente colocar para os pais uma notícia, um diagnóstico, que, sei lá, se ele estiver sentado, Exato. vai mudar a vida dele, porque o diagnóstico para É a o médico é pontual. É a maneira como Pra você família, entrega. É assim, É a vida, né? acabou. É. Aquele segundo ali que você quer voltar desesperada para aquele segundo que você não sabia nada, para todo o resto da sua vida vai ser diferente. E pra ele é mais um diagnóstico. Pra ele é um Claro diagnóstico pontual. que ele não pode, eu entendo, não pode se envolver Eles ao ponto precisam de. ter sensibilidade, habilidade, inteligência ter um pouco Tá emocional. na pressa, né? Assim, Sabe, ó, pra- você viu? Eu não cansei de ver esse tipo assim. Eu falei pra vocês da alteração do cromossomo? Exato. Como se fosse me passa o sal. Você fala assim, Alô, quê? você tá falando com eu, gente. eu lembro que meu corpo ele ficou amortecido, assim, minha perna bombeou. Anestesiado, né? Eu falei, não, eu fiz na gravidez, não deu nada. Ou seja, o exame que eu fiz lá da agulha pegou, provavelmente, acho que meu material, não dela, não sei exatamente. E aí, na hora que ela falou assim, peraí que eu vou imprimir. Aí ela voltou e é a médica que eu mais amo no mundo, tá? É a minha médica preferida, ela salvou minha filha 1000 vezes. Ela imprimiu, falou assim, aqui, ela tem uma deleção no cromossomo 17, no braço curto do cromossomo 17. Eu falei, o que é isso? Ela falou, não tenho a menor ideia. A gente vai ter que chamar a geneticista. Não Ela tenho falou a menor assim. ideia, sensacional. Ela falou assim, a gente vai ter Adoro. que chamar a geneticista pra vir aqui, pra te colocar, mas assim, eu não, ela acho que ela não poderia me E no dar fim, o... esmiuçando isso, o que era exatamente? Que eu ia Aí essa perguntar. médica, ela falou assim, o São Luís o hospital vai te ligar e eles a geneticista vai vir e vai te dar a análise. Uhum. E aí essa médica foi à noite, ela atrasou assim, sei lá, ficou vendo pacientezinhos lá e ela foi encontrar com a gente, já eram, sei lá, 2 horas da tarde, 2 horas depois do combinado. E a hora que ela sentou com a gente ali no café do hospital, ela pôs a bolsa assim no colo. Então, é provável mesmo que ela tenha o Smith-Magenis, que é uma síndrome de atraso global. Muitos deles são autistas. Basicamente, vocês vão ter que encontrar o que ela gosta de fazer. Levantou e saiu. E aí vou o escovar telefone os dela dentes. tocou. E eu escutei a ligação. O filho dela falava, mamãe, você tá vindo pra casa? Vem jantar. O marido falando, vem amor. E eu falei, será que minha filha vai me ligar um dia? Será que ela vai falar comigo? Porque eu falei, eles vão falar, ela vai andar. Ela falou, não consigo te dizer quando nem como. Eles mimetizam o autismo, tá? Não é assim que são, de Sim. fato, autistas. Mas é isso, ela tava com pressa, né? Eu falei, tá bom, doutora, obrigada. Ela levantou, ela foi embora. E é isso, é esse tipo de, sabe? A gente ficou ali, né? Porque numa notícia dela, ela falou assim, não olha no Google. Não olha assim, olha agora. Eu gente. olhei a hora que a médica me deu o papel do Óbvio, cromossomo mas 17. Siri, o que é? Que é a síndrome tal ou a questão Que tal. isso, gente? É. Não existe. E aí, no final, eu simplesmente entrei no Google, entendi, assisti 4 vídeos do YouTube, liguei para um médico amigo, ele me deu passando o negócio. Respirei fundo, fui para casa da minha mãe. Gente, é o seguinte, temos uma síndrome e tal. Eu sabia que em algum momento eles iam também fazer o que eu fiz. Mas eu suavizei, sabe? Eu falei, eles têm um problema de atenção, alguns são autistas, tem um atraso, sabe, nas coisas. E deixei a coisa rolar, falei, cada um vai ter seu tempo Sim. pra ver isso tudo daí. Pra absorver. Então aí você você começou a fazer essas palestras dentro dos hospitais, com os médicos? Eu ainda não fiz uma palestra de fato dentro de hospital, Tá. mas eu já tenho algumas formações médicas que me procuram pra ouvir sobre o assunto, sabe? Como que Nossa, perfeito. você, né, o que você como mãe sugere, né? E aí eu até comecei a estudar sobre o assunto pra poder ter o lado de lá e o lado de cá. Claro. né? Como abordar, né? Comecei a estudar educação parental, comecei a estudar psicanálise, comecei Olha a que maravilhoso. Olha a vida que se abriu ali. pra poder dar A vida te utilidade, puxou, né? O que né? você falou, você não teve essa ideia de ir.
ao mundo para contar a história, ou para ajudar, inspirar as pessoas, mas ele veio até você, né? O as livro, mães as palestras. me chamam, tipo, como é que eu falo pro meu filho que a Tereza é diferente? O que eu falo pra ele? Eu falei, deixa eu montar um... E aliás, uma pergunta que eu te fazia lá atrás, que acabou me fugindo aqui, como é que é Maria com Tereza? É um desafio. Quando Maria nasceu, como é que foi lidar com a... A Tereza amava a irmã, mas a Tereza, ela ama qualquer coisa, né? É diferente. Vamos conhecer, né? Nossa, é gente, diferente. com bolo. Ela é diferente. E quando a Maria passava engatinhando, ela dava umas empurradinhas, tipo irmã mais velha, de brincadeira, assim. Aí eu acho que a Maria sacou que ela apanhava da Tereza um pouquinho. E quando ela começou a crescer, ela começou a bater na Tereza, porque a Tereza não anda, então, né? Mas sempre foi uma relação muito de criança, porque é muito pequenininho, né? Eles não entendem, tem morte E ela tem uma e diferença tal. de 3 anos. 2 anos, imagina. Muito pouco. A Tereza Maria tem 5. veio numa situação muito específica, porque a gente não tava planejando nada, e aí eu tava na praia, e aí eu, tipo, ouvi assim, mãe, eu tô chegando. Falei, Ricardo, a gente vai engravidar. Uau! Eu falei, Ricardo, eu vou já percebi engravidar. que nós temos conexões para além desta mesa e para além da sua história. Aí eu falei, eu vou engravidar. Ele falou, você tá completamente louca. A Tereza tinha tirado a traqueostomia fazia 3 meses. A gente tava na praia com gastro. Aí eu falei, cara, você vai ver. Se for pra vir, vai ser dessa vez, sabe? A gente vai engravidar. Ele falou, você tá louca. Ela nasceu. 9 meses depois, ela nasceu. Eu falei, eu faço questão da gente gravar esse momento, porque eu tenho certeza, eu ouvi ela falando, mamãe, eu tô chegando. E aí, ela veio com a Tereza fez 2 anos, 28 de julho, ela nasceu 28 de agosto de 2022. E aí, é isso, né? Aí, bom, como elas são, a proximidade das duas, né? Hoje, aquele vídeo que eu gravei nas redes sociais, que deve ter sido o vídeo que chegou pra vocês, explicando pra ela da diferença da Tereza, que ela identifica, como criança, o que a Tereza faz de diferente dos amigos. Maria, ela né? baba, Mamãe, por que a Tereza baba? Por que ela cospe todo o iogurte no corpo? E aí, eu tô nessa fase de explicar pra ela como tudo isso acontece, mas eu tenho minhas limitações. Então, agora ela também tá começando a terapia, porque também é triste pra ela ter uma irmã que tem dificuldade, ela quer que a irmã levante, a irmã não levanta. Claro, Então eu tem também as expectativas dela, né? tô de trabalhando, brincar, a gente vai trabalhar com ela na psicóloga, justamente através da arte terapia, como que faz para as duas se encontrarem no mundo, sabe? A Maria como irmã, a Maria como minha filha, a Maria como filha do Ricardo, a Maria como irmã da Tereza, como Maria, o que ela gosta, juntar as duas na terapia, porque elas precisam começar a se conectar na brincadeira, as duas juntas, porque tem muita competição entre as duas para minha atenção. Então agora a gente vai começar a trabalhar com profissionais, porque eu não tô conseguindo mais sozinha. Mas é sempre bom a gente escutar quem de direito, não é? Muito bom. Para ajudar Sempre a gente faz fazer muito a engrenagem funcionar melhor. Exatamente. Querida, nosso papo é assim, ai meu Deus, a gente sofre, né, quando precisa dizer tchau. E assim, a tua história tem tanta coisa rica pra gente desmembrar, mas o nosso tempo tá chegando no final, então eu queria te perguntar o seguinte. Primeiro de tudo, como é que as pessoas te contratam para tua palestra? Tá. Então eu queria que você desse todos os teus contatos olhando naquela câmera, tá? Tá bom. No Nicole Piochi, Piochi P-I-O-C-H-I, você pode me chamar pelo direct. Lá também tem meu contato no Instagram, vocês podem me chamar, dar meu WhatsApp. Pra gente conversar, é por ali que eu começo todos os meus contatos. E também gostaria de aproveitar e que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo agora. Eu sempre falo que o sol nasce todos os dias, né? E tem gente que tá com a janela fechada, tem gente que tá com a janela entreaberta, tem gente que tá com a janela inteira aberta, né? Então, se a gente puder, de fato, deixar o sol entrar, é inevitável, a gente vai ter que ser feliz, sabe? Então, quanto antes a gente abrir essa janela, abrir essa porta para que essa luz entre, mais rápido a gente vai chegar lá. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas abre a porta, sabe? Abre a janela que é possível ser feliz. Que linda, Nossa, gente, lindíssima. olha, leitura obrigatória, mulheres.
Deixa o Sol Entrar, uma história e um sopro de esperança para mães atípicas, mães de UTI e toda a rede de apoio e amigos. São tão importantes. Por essa mulher maravilhosa, Nicole Prado Pioc. Vocês que são, obrigada. Foi um gente. prazer enorme ter você aqui. Eu acho que esse conteúdo, gente, já aperta aí no compartilhar, aperta essa seta, já manda para o mundo. Eu tenho certeza que essa história tão potente, ela vai agregar tanto valor do bem, do amor, da coragem, da reinvenção, né? Do redescobrir, que é fundamental. Nicole, só isso, compartilha. muito, muito obrigada pela tua presença, pela tua generosidade em compartilhar toda a tua história, tua trajetória, que só mostra pra gente que às vezes a gente passa por momentos difíceis, como disse a Roberta, para nos reinventar, né? E Sim. deixar o sol, como você falou, e deixar o sol entrar. Parabéns pela tua força, pela tua, enfim, potência aí Determinação, diante de tudo isso. E um beijo enorme pra Tereza e pra Maria. Ai, por Obrigada. favor, já diga que as duas têm duas tias A para gente conhecer. marca um Roberta e passeio na Beth. praça. Obrigada demais, viu, pela tua Obrigada a presença vocês e por pela essa troca. oportunidade de poder contar a Obrigada. história. Foi incrível você quem aqui sabe, com a gente. inspirar mais pessoas. Obrigada, viu? E é Obrigada. isso, gente. Vamos ficando por aqui, pedindo pra vocês compartilharem e seguirem a gente nas nossas redes, no YouTube, no Instagram e no Spotify, Mulher Maravilha Podcast. É isso mesmo, o nosso podcast vai ficando por aqui. Vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. Tchau.